Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia central de Um Curso em Milagres. Uma ideia que, no fundo, mexe com todo mundo. Aquele medo, às vezes sutil, às vezes bem forte, de olhar para dentro de nós mesmos. E o curso já começa com essa imagem, muito poderosa. Ele descreve um verdadeiro terror, um aviso que parece vir de uma parte da nossa mente que ele chama de ego, dizendo que olhar para dentro é perigoso, quase como se fosse um ato que vai atrair uma punição divina. E é aqui que a gente chega no ponto central, né? Muita gente sente uma resistência enorme à introspecção, como se tivesse algo horrível escondido ali. Mas o curso nos convida a questionar: de onde vem esse terror, de verdade? Será que ele é uma parte autêntica de quem somos? E aqui o curso traz uma perspectiva bem radical. Esse medo, ele não é natural. Ele é, na verdade, uma defesa. Uma barreira que foi construída artificialmente para nos impedir de ver alguma coisa. E o ponto mais importante é que essa barreira não está ali para nos proteger de uma escuridão, e sim para nos impedir de ver a verdade sobre a nossa própria luz. Para a gente entender essa defesa, a gente precisa olhar para o arquiteto dela, o ego, como Corso define. A existência do ego, a sobrevivência dele, depende totalmente de uma única e fundamental mentira. E olha que interessante essa redefinição. O ego usa a ideia de pecado como sua principal arma para gerar medo. Só que o curso apresenta de um jeito completamente diferente. Não como um mal que precisa de punição, mas como um simples erro, uma falta de amor que só precisa de correção e não de condenação. Essa comparação aqui deixa o engano bem claro. De um lado está a projeção do ego, um mundo interior de escuridão, de culpa. Do outro, a verdade que essa projeção toda esconde, uma realidade de luz, de santidade, de segurança eterna. O medo, então, é como um véu que nos impede de enxergar o que realmente está lá. Então, por que o ego faz isso? Porque ele cria esse medo todo, basicamente para sobreviver. A existência dele depende da gente acreditar na separação e na culpa. Então, é claro, ele vai fazer de tudo para impedir que a gente olhe para além dessa ilusão e encontre a verdade da nossa conexão e da nossa inocência. Ok, se a história que o ego conta é uma mentira, qual é a verdade que ele tenta esconder com tanto esforço? O curso afirma que por trás dessa barreira de medo existe uma realidade completamente diferente. E aqui está o ponto de virada. O curso ensina que o que a gente encontra de verdade no nosso interior não é um segredo sombrio. Pelo contrário, é a prova, a evidência da nossa pureza e da fé perfeita e inabalável que o Criador tem na sua criação. Longe de ser um lugar do mal, a mente é apresentada como uma obra-prima. O medo de olhar para dentro, então, não é o medo de encontrar o pecado. É o medo de descobrir que o mundo de culpa do ego é totalmente real e que a nossa verdadeira natureza é magnífica. Entender isso com a cabeça é um passo importante, claro, mas e na prática? Como é que a gente supera essa barreira do medo? O curso oferece um caminho bem prático para essa mudança de percepção e ele dá o nome de milagre a esse caminho. A solução que o curso propõe não é lutar contra o medo, mas sim mudar o jeito que a gente o percebe. E isso acontece em 3 passos. Primeiro, reconhecer que o medo é só uma defesa do ego. Segundo, questionar de verdade aquela crença de que somos pecadores. E o terceiro, que é o passo crucial, convidar um guia diferente para olhar junto com a gente. A ideia é que ninguém precisa enfrentar as projeções do ego sozinho. O papel do Espírito Santo, desse guia interior, é ser uma presença amorosa que olha com a gente para além do medo, sem julgar, sem condenar. Com esse guia se torna possível encarar aquilo que antes parecia aterrorizante e perceber que, no fundo, não tem fundamento real. E quando essa mudança de guia acontece, quando a gente escolhe olhar com amor em vez de olhar com medo, toda a paisagem interior começa, aos poucos, a se transformar. Então, o ponto crucial é este. Esse medo intenso de olhar para dentro pode ser visto não como um aviso de perigo, mas como um sinal de que estamos chegando perto da verdade. É a última e mais desesperada defesa do ego contra a lembrança de quem nós realmente somos. Ao escolher olhar com esse novo guia, o que se descobre é que aquela paisagem aterrorizante que o ego projetava era só uma ilusão. A jornada para dentro se revela não como uma descida na escuridão, mas como um retorno a um lugar de paz e de amor que sempre esteve ali. E assim, essa nossa análise termina com a pergunta que o ego nunca se atreve a fazer de verdade. Contemplar essa possibilidade já abre a porta para uma realidade que está muito além do medo. Uma realidade que o curso convida cada um de nós a explorar por si mesmo.